16h. E a lua boiar, imensidão tão só. A seguir, Jornal Minas, segunda edição. Jornal Minas, segunda edição. Olá, boa noite. As autoridades de saúde confirmaram hoje que 10 pessoas foram internadas no estado com os mesmos sintomas, vítimas da síndrome causada pelo consumo de uma cerveja contaminada. Hoje a cervejaria em Belo Horizonte foi fechada por agentes do Ministério da Agricultura. A bebida já começou a ser recolhida no comércio. Este é um dos destaques do Jornal Minas, que começa agora. O Ministério da Agricultura interditou esta tarde a fábrica da cervejaria Baker, no bairro Olhos d'Água, na região oeste de Belo Horizonte. Técnicos do Ministério foram ao local, periciaram todos os lotes e apreenderam 16 mil litros da bebida. A empresa é responsável pela fabricação da cerveja Belo Horizontina, que teve parte da produção contaminada por uma substância tóxica, conforme constatou uma investigação policial. O produto contaminado fez pelo menos 10 vítimas no estado. Elas apresentam um quadro de insuficiência renal e alterações neurológicas. Uma pessoa morreu. O exame de sangue de 3 dessas vítimas confirmam a presença de dietil-enoglicol, a substância tóxica que contaminou a bebida. As investigações seguem para tentar entender como se deu o processo de contaminação da cerveja. Ainda nesta edição, a gente traz mais informações sobre este caso. O Ministério da Saúde quer saber como anda a saúde do brasileiro. Para isso, começou esta semana uma grande pesquisa que será feita por telefone com milhares de pessoas. Os resultados servirão de base para o planejamento de políticas públicas na área da saúde. O Ministério esclarece que as pessoas não devem fornecer dados pessoais, como números de documentos. E os resultados da última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde apontaram um recorde de brasileiros obesos. Mais da metade da população está acima do peso considerado saudável. O que preocupa muitos médicos é o aumento da obesidade entre crianças e adolescentes. Cresce cada vez mais entre eles o número de casos de diabetes e hipertensão, que até alguns anos atrás eram consideradas doenças de pessoas adultas. Eu conversei com o presidente eleito da Sociedade Brasileira de Diabetes e visitei também uma escola que conseguiu impulsionar a alimentação saudável entre os alunos. Acompanhe com a gente na reportagem. Criança gostando de verduras, legumes, nessa escola isso é comum. O que você mais gosta de comer aqui na escola? Laranja, melancia, maçã, tomate, muitas frutas. A maioria dos alunos estão aqui desde pequenininhos e o hábito faz o prato. Acostumados com alimentos frescos, o paladar deles ficou bem mais apurado. Na sua casa você fica falando para os seus pais, para quem mora com você, para comer melhor? Eles comem, mas às vezes eles precisam comer melhor. Eu falo para eles comerem coisas mais saudáveis. A gente utiliza algumas estratégias pedagógicas com as crianças. Uma delas é envolver as crianças no preparo dos alimentos. Então, vamos, por exemplo, hoje é dia de bolo, a gente envolve as crianças ao realizar, a fazer uma culinária ali com bolo. Ou então uma salada de frutas. Então, a gente coloca as crianças nessa participação no almoço, elas descascam o alho, para elas entenderem também qual que é a importância ali de cada alimento no preparo daquilo que a cozinheira estiver fazendo. Mais de 4 milhões de crianças brasileiras de 5 a 9 anos estão acima do peso. Quase 2 milhões estão obesas. A situação é tão grave que o Ministério Público da Saúde lançou uma campanha alertando sobre a obesidade infantil. A orientação é que as crianças precisam seguir 3 passos: alimentação saudável, mais atividade física e brincadeiras longe das telas.
Esse médico endocrinologista alerta que a obesidade é fator de risco para pelo menos 20 doenças e que 40% das crianças obesas permanecem obesas na vida adulta. Por isso é tão importante mudar o hábito logo cedo. A gente tem hoje a questão da segurança, né? Que os pais não permitem que essas crianças saiam para andar de bicicleta, para brincar na rua, né? Para ter o mãe da rua, o rouba-bandeira, o pique-esconde que a gente tinha antigamente, né? Hoje elas estão na frente da televisão, com os videogames, nos celulares, né? Então hoje a gente realmente tem esse grande problema. E o problema que eu chamaria mais atenção, que são os erros alimentares. Isso começa na escola e na própria família. A gente não vê mais aquele papai, a mamãe, os filhos almoçando com a televisão desligada, com o rádio desligado, né, conversando de assuntos amenos. A hora da refeição não é a hora de ficar discutindo o problema, como é que foi a nota na prova, como é que vai ser o dia de amanhã. A hora da refeição é uma hora de tranquilidade, para a gente poder mastigar e absorver bem esse alimento. Não existe uma receita que sirva para todas as crianças, mas o fundamental é evitar processados, tomar cuidado, inclusive, com as exceções. A gente, às vezes, fica com aquela questão do dia do lixo, né? E deixa o final de semana um pouco mais livre. A gente tem que lembrar que, se eu pegar sexta, sábado e domingo, né? Vezes 4 finais de semana, tem meses que tem 5, 4 vezes 3, 12, já são quase a metade do mês. Então, a gente não tem que ter esse fim de semana do lixo. Nós não podemos deixar que a exceção vire a regra. Mas a gente tem coisas boas para oferecer, né? Nós temos produtos naturais, a gente tem que incentivar esses produtos orgânicos e desmistificar, né? Tirar essas bolachas que são ricas em produtos, em gorduras hidrogenadas, faz um mal danado. E às vezes o papai e a mamãe estão achando que está dando um produto interessante e que não é condizente com uma boa saúde, com uma boa estrutura. E com crianças e adolescentes cada vez mais conectados, a atividade física também fica de lado. A revista científica internacional The Lancet publicou um estudo com mais de 1 milhão de jovens em 156 países e 80% dos que têm entre 11 e 16 anos não fazem atividade física o suficiente para estarem saudáveis. O Arthur passava muito tempo jogando no computador, até que começou a perceber que a saúde não ia bem. Eu senti essa mudança como eu cresci, porque eu vi que eu estava, querendo ou não, ficando fraco e bastante indisposto, ao ponto de não conseguir realmente correr, minhas pernas doíam. E eu quis essa mudança porque eu achei que eu poderia ser alguém melhor. Hoje ele faz academia e reduziu o tempo de tela. O estudante já percebe a diferença. Realmente o fato de você levantar e conseguir fazer algo, mesmo que seja ínfimo, uma caminhada, o que quer que seja, já faz uma mudança nossa e deixa a gente mais motivado. Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem auxílios do INSS acima do salário mínimo terão seus benefícios reajustados em 4,48%. O reajuste corresponde à variação da inflação de 2019 e foi divulgado hoje pelo IBGE. Cerca de 30% dos segurados recebem benefícios acima do mínimo. Já quem dá entrada na aposentadoria tem enfrentado problemas nos postos de atendimento. A reforma da Previdência, em vigor desde novembro, alterou os cálculos do benefício e o sistema ainda não foi atualizado. Os pedidos de aposentadoria se acumulam no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, boa parte sem solução à vista. De acordo com o Instituto, em 2019, mais da metade dos benefícios foram recusados, 44% foram aprovados. Os últimos dados divulgados são de setembro do ano passado. O INSS divulgou uma nota onde afirma que essa foi a maior e mais profunda reforma do sistema previdenciário do país, com mudanças nas regras de acesso, idade, alíquotas, regras de transição, regras de cálculo e de acumulação de benefícios, entre outras. Por isso, o sistema de cálculo precisa ser ajustado. E destaca que nada é feito manualmente pelos servidores para garantir a segurança e uniformidade. Para tanto, foi criada uma força-tarefa com técnicos do Instituto, da Secretaria de Previdência e Dataprev, empresa pública de tecnologia da informação, para formatar os 6 sistemas de concessão, manutenção e pagamento de benefícios, além de atualização do Cadastro Nacional com todos os dados dos contribuintes. De acordo com o INSS, atualmente são analisados pedidos que representam mais da metade da demanda diária. Entre eles, salário maternidade, auxílio doença
doença, auxílio reclusão, benefícios de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência, além de pensão especial a crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. O Instituto destaca ainda que segue normalmente a análise de pedidos de quem já possuía direito adquirido antes das mudanças. De acordo com o governo, ainda não existe um prazo para que o sistema de concessão de benefícios esteja atualizado. O simulador de aposentadoria existente no site Meu INSS está indisponível no momento e o objetivo é também adaptar esse serviço às novas regras. Quem já pagou o DPVAT antes da decisão do Supremo, que reduziu o valor do seguro, vai poder ter de volta a diferença paga a mais. A seguradora Líder vai disponibilizar na semana que vem, na próxima quarta-feira, uma solução tecnológica, como um aplicativo, por exemplo, para facilitar a restituição dos valores. As orientações estarão no site restituição.dpvatsegurodotransito.com.br e o pagamento será feito diretamente na conta corrente ou na conta poupança do proprietário do veículo. Para solicitar a devolução, será preciso ter em mãos os dados do veículo e o recibo do pagamento. E ainda nesta edição, outras informações sobre o caso da cerveja contaminada que fez várias vítimas no estado. A gente volta em instantes. Crise ou superação de crise? Aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente trabalha muito para superar a crise. É para pagar salário em dia, é para pagar fornecedor em dia, para fazer a economia girar e gerar emprego para quem precisa. A gente trabalha mesmo para a cidade funcionar, mesmo na crise. Estamos ampliando o tempo de permanência dos alunos nas escolas para que os pais possam trabalhar com mais tranquilidade. Também estamos criando milhares de novas vagas na escola em tempo integral. Aí você pode me perguntar assim, então a gente mora numa cidade das maravilhas com tudo funcionando 100%? Claro que não. Ainda falta muita coisa para fazer e a gente precisa de você. Pague seu IPTU até 20 de janeiro e ganhe 5% de desconto no pagamento de 2 ou mais parcelas. Assim, a gente continua a fazer uma cidade de verdade. Prefeitura de Belo Horizonte, governando para quem precisa. Baixe o aplicativo da Rede Minas no seu smartphone e acompanhe nossa programação ao vivo. Rede Minas, mais perto de você. A venda da cerveja Belo Horizontina está suspensa no comércio. Muitos estabelecimentos amanheceram o dia recolhendo as garrafas das prateleiras. A bebida está sob suspeita após uma investigação encontrar um produto tóxico em algumas amostras. Este produto teria causado graves problemas de saúde em pelo menos 10 consumidores. Um deles morreu. A Baker nega que use o produto tóxico no processo de fabricação das cervejas. A cervejaria está providenciando a retirada desses lotes em estabelecimentos comerciais para que eles sejam analisados pela vigilância sanitária. O produto químico que provocou a intoxicação foi encontrado em amostras recolhidas nas casas das vítimas. À Polícia Civil foram encaminhadas 2 amostras, na verdade 4 garrafas de cerveja, para que a gente fizesse uma análise sobre eventual contaminante nessas amostras. Saiu o resultado da análise desses 2 lotes de cerveja. Positivo para uma substância chamada dietileno glicol. É sabido que é uma substância extremamente tóxica e que não deve ser ingerido em quantidade nenhuma. Ela causa destruição das células, principalmente o rim e o sistema nervoso central. E o que justifica todo o quadro clínico de insuficiência renal e de alterações neurológicas gravíssimas. A cervejaria Baker, que é fabricante da Belo Horizontina, informou por meio de nota que a substância não faz parte do processo de produção da cerveja. A polícia ainda não sabe como a substância foi parar nas amostras analisadas. Não é possível a Polícia Civil, no atual estado das coisas, afirmar a forma que essa substância
foi localizada porque essa substância estava dentro dessas amostras. A orientação do PROCON é tomar cuidado. Esses lotes L1, 1348, L2, 1348, da cerveja Belo Horizontina, os consumidores que têm a cerveja nas suas residências, eles devem verificar esse lote e não consumi-lo. E, se possível, disponibilizar esses lotes para as investigações que serão feitas. Ao todo, são 8 pessoas ainda internadas vítimas da síndrome. Então, repetindo, os lotes sob suspeita são o L1 1348 e L2 1348. Para quem tem estes produtos, a empresa irá recolher no local. Basta ligar para a cervejaria Baker, fabricante da Belo Horizontina. O número é o 31 99536 4042. Mas quem tiver o produto estocado em casa de qualquer outro lote e quiser se desfazer dele, pode devolver o vasilhame cheio no comércio onde comprou. Neste caso, basta apresentar o cupom fiscal para ser ressarcido. A Prefeitura da capital também vai receber o produto de qualquer lote na vigilância sanitária das administrações regionais. Para estoques muito grandes, como de bares e supermercados, os proprietários devem fazer contato com a fábrica. O Parque Municipal Américo René Janete, no centro de BH, abrirá normalmente amanhã. O parque ficou fechado desde a tarde desta quinta-feira, depois de um temporal que derrubou árvores no local. Uma mulher chegou a ser atingida por galhos, mas foi socorrida pelo SAMU e passa bem. Veja como fica o tempo na capital e em todo o estado. No sábado, tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro, Oeste e Sul. Na região metropolitana e Zona da Mata, possibilidade de chuva isolada. No domingo, pancadas de chuva no Sudoeste, chuva isolada no Campo das Vertentes e Zona da Mata. No estado, a mínima fica em 14 graus e a máxima em 39 graus. A umidade chega aos 90% em algumas regiões. Em Belo Horizonte, pode haver pancadas de chuva no sábado e o céu fica claro no domingo. Mínima de 18 e máxima de 34 graus. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 43 araras na BR-381, em João Monlevade, na região central de Minas Gerais. As aves silvestres das espécies canindé e jandaia mineira estavam escondidas dentro de caixas no porta-malas de um carro. Também foram apreendidas 126 anilhas falsificadas. Os animais estavam em situação precária e tinham sinais de maus tratos. O motorista e o passageiro confessaram que foram contratados para levar os animais de Sete Lagoas, na região central, para Caratinga, no leste do estado. Os dois foram levados para a delegacia e vão pagar multa. Os animais foram encaminhados para o IBAMA. A seguir, novas informações sobre o caso envolvendo lotes de cerveja contaminada que fez 10 vítimas no estado. E você vai ver ainda uma exposição na capital, que é o paraíso para quem curte jogos eletrônicos. A gente volta com os detalhes já já. Viva cada instante. Escute o seu coração. O que realmente importa, o que faz sentido para você. Viva cada momento com alegria, saúde com qualidade. Viva o que é melhor para você e conte com a Audiomarca sempre. Audiomarca, os melhores aparelhos, o melhor para você. 3481-6266. O universo da música de concerto e as novidades da cena erudita. Harmonia, domingo, 14h, quarta, 10h15 da noite. Futebol, Copinha Sub-20. O Cruzeiro garantiu o primeiro lugar do grupo depois de vencer por 3-1 o Oeste de Itápolis. Gols de Thiago, Pedro Bicalho e Riquelmo. Reift diminuiu para os paulistas.
Fora do gramado, no profissional, a diretoria do Cruzeiro divulgou um balanço das ações para começar a sanar as dívidas do clube. 98 funcionários foram demitidos, uma economia estimada em 25 milhões de reais na folha de pagamentos. Novas demissões ainda são aguardadas para os próximos dias. A dívida do clube, segundo os novos gestores, passa de 800 milhões de reais. E uma exposição em Belo Horizonte tem despertado nostalgia nos amantes de jogos. É a Casa Game. Aqui, você não gasta uma vida para passar de fase. A entrada é gratuita e as opções são novas e antigas. Os mais jovens puderam conhecer o mundo dos fliperamas. Eu acho muito legal conservar esses videogames, porque tem muita gente que não jogou e precisa jogar. Para quem já conhece os mais variados games, fica um encanto com este universo. Faz parte da história, eu acho que de todo jovem, né? Começou com Super Nintendo, 64 e ver a evolução desses games assim é fascinante, cara. É muito bom pra gente. Até dia 26 de janeiro, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, você pode realizar os seus sonhos no mundo dos games. Você pode acelerar com o Mario ou com o Luigi, ser um ídolo do futebol ou então disparar contra inimigos no Counter-Strike. Tentamos entrevistar o Eric, mas durante a corrida ele não queria muito papo. Legal, bastante legal, divertido. Aqui também há a possibilidade de se disputar um torneio de Counter-Strike, um dos jogos de tiro mais famosos do mundo e que tem mais jogadores profissionais. Mas para os amadores que também só querem diversão, há a chance de copiar o que os astros do futebol fazem nos gramados. É muito fascinante, muito legal mesmo. A exposição Casa Game fica até o dia 26 de janeiro no CCBB, na Praça da Liberdade. A visitação pode ser feita de 10 da manhã às 10 da noite. Sobre a cerveja contaminada, que segundo investigações teria feito até agora 10 vítimas no estado. Os responsáveis pela cervejaria Baker se pronunciaram há pouco em Belo Horizonte. Eles reafirmaram que não usam o dietilenoglicol, a substância tóxica encontrada em amostras da cerveja Belo Horizontina, na fabricação de seus produtos. Foram um total, em média, 33 mil garrafas de cerveja que foram distribuídos para essas seguintes regiões. Eu fiz uma cola aqui. BH, Grande BH, Brasília, Espírito Santo, São Paulo, Tiradentes, Ouro Preto, Centro-Oeste de Minas. Essas cervejas não foram para um lugar só. Eles não foram só para o bairro que está sendo fiscalizado, e muito menos só para o nosso parceiro, que também está sendo acusado, tá? Então, e não quer dizer que essas 33 mil garrafas estão contaminadas. Hora nenhuma foi dito isso. A própria análise preliminar da Polícia Civil não nos foi encaminhada formalmente. Nós tivemos acesso através da própria imprensa e das redes sociais, e nesse documento está expresso que não se trata de um laudo pericial, se trata de uma análise preliminar, ou seja, não existe prova de contaminação. Tem 25 anos de profissão, né, como cervejeiro, não se tem notícia de uma eventual contaminação de líquido refrigerante com cerveja, né? E justamente porque é um líquido que corre na parte externa do tanque, não entra em contato com o produto. Existem vários tipos, como eu disse, vários tipos de meio refrigerante, né? Dessa família que houve a identificação em 2 garrafas, né? Prévia, da família do glicol, a gente tem o monoetileno glicol, tem o dietileno glicol, trietileno glicol, propileno glicol, são vários agentes refrigerantes, né? E esse que em questão que foi utilizado, que foi identificado, a gente não tem na fábrica e não utiliza. Nenhum equipamento. Pois é, as investigações seguem para esclarecer o caso, mas por enquanto nas cidades do interior, quem quiser devolver as cervejas dos lotes já citados pode se dirigir aos PROCONs municipais.
Agora vamos falar de Águas Formosas no Vale do Mucuri, que já foi chamada de Águas Belas. Seja com qual objetivo for, as águas da região definitivamente fazem parte das histórias de vida dos moradores. É esse cantinho do estado que a gente conhece hoje, no terceiro episódio da série Minas da Gente. Nessas terras gloriosas, berço dos nossos ancestrais, ouve as mais lindas melodias que não se ouve mais. Ah, que saudade das alvoradas e das sinfonias dos pardais e do canto da lavadeira lá na areia que não se ouve mais. Saudade das cirandeiras, do luar lá do sertão e das fogueiras incandescentes que queimava a nossa gente com o fogo da canção. Nossa cidade era uma cidade que nós podíamos ficar na rua até tarde, sentar na porta, contar causos. Antigamente a gente vivia isso, ficava na rua até o dia amanhecia. Hoje não dá mais, a cidade cresceu, né, gente? Amo a cultura local, minha cultura regional, a cultura do meu povo, a musicalidade da região, os sons da nossa região, nossa comida, nosso jeito de ser. Assim, eu gosto de ser um Águas Formosenses. Eu pretendo sair, passear, mas voltar. Aqui é meu porto. Foi uma coisa que eu tive boa, foi minha infância, porque foi a infância do tempo antigo, entendeu? Tomando banho no rio, montando a cavalo, fazendo caçadas nas matas. Esse rio Pampã era uma sumidade de rio. Oh, minha Nossa Senhora, eu não sei como é que eu não morri afogado, menina. Pampã estava jogando água para essas baixas todas. Eu juntava com esses amigos, tomava umas 2 cachaças, subia lá bem distante já, quase saindo da cidade, e vinha contornando ele, nadando. O povo pegava peixe assim, desse tamanho, de cima da ponte. Hoje você não pega uma piaba. E se pegar, você não tem coragem de comer. Tá falando do nosso rio, quando tá cheio é bonito, mas agora tá poluído, tá sujo, tá vazio, né? Mas eu pesco porque eu gosto de pescar. Eu não pesco, não. Eu pesco porque eu gosto de pescar e comer. Eu acredito que o pessoal hoje não... os jovens de hoje, eles nem conhecem o rio Água Bela. Nem o rio nosso, né? Que é o rio Pampã. Meus sobrinhos e outros meninos hoje, eles não tiveram esse privilégio, né? Porque a internet hoje não deixa, né? O mundo moderno, né? O mundo da tecnologia. A questão religiosa era muito forte, então os padres da cidade faziam leilões para comprar, fazer a igreja, equipar as igrejas, inclusive o sino da igreja matriz, né, que é um bem cultural, ele foi tombado, até ajudei quando foi fazer o processo de tombamento, e o pessoal contava nas entrevistas que foi comprado pelo povo, foi algo que o povo construiu, né, que eles buscavam recursos, faziam leilão para equipar a igreja. E no caso do sino tem uma história muito bonita, que ele aqui não tinha rádio, não tinha meio de comunicação, e na época o único meio de comunicação era o sino, né? Eles tocavam para anunciar mortes, para anunciar os acontecimentos importantes. Antes tinha um oficineiro, então tem o ofício de oficineiro que está em extinção. Aqui na nossa cidade, por exemplo, uma das pessoas que tocava o sino, ela faleceu. Então agora eles colocam um dispositivo na igreja, um dispositivo eletrônico, esse dispositivo que toca, lógico que economicamente, né, é viável, mas aí perde a tradição, né, que é a tradição que faz parte, né, da nossa história, faz parte dos costumes. Aí torna a falar 3 vezes, santos Deus, santos bons, santos mortal. Essas santas palavras são ditas e acreditadas, sartai de alim, quebrante olhado, para as anos do mar sagrado, que Deus Jesus, Nossa Senhora, desterra para bem longe. E reza o Pai Nosso com 3 Ave Maria
e oferece para aquela pessoa que está precisando. Minha mãe que fazia essas orações para o pessoal, quando estava sentindo problema. Aí ela morreu, mas ela me ensinou a parte das orações que ela fazia. Tinha hora que a benzia de voz alta para a gente escutar e falava assim, eu vou benzer aqui de voz alta, que um dia eu vou morrer. Todo ato cultural era eu que era convidado para falar. E então eu falei assim, eu tenho que escrever um livro, porque a história todinha é sobre o Quaresmão. Da escola que eu trabalho, que leva o nome de José Quaresma da Costa, né? Que era uma pessoa muito influente na cidade. Minha nossa, Juca Quaresma, na época, pra você ter uma ideia, ele tinha 15 mil reses, 1000 alqueirão de terra, que eu nem sei quantos hectares é 1000 alqueirões de terra. Nossa cidade ela é povoada de artistas, de cantores, de atores, de artesão. É uma cidade rica em cultura. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Vocês vão fazer um bem a todos nós. Não falar, quem bater na minha nega vai apanhar. O Jornal Minas termina aqui. Fique na sequência com a agenda. Bom fim de semana para você. A seguir, agenda. Este programa não